que os senhores governadores do Nordeste fazem a respeito da declaração do presidente. O senhor já teve notícia de que alguém aceitou a recomendação do presidente aí na Bahia? Houve alguma tentativa de invasão de hospital de campanha para verificar se o respirador está funcionando ou não? Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos os amigos e amigas da CNN. E graças a Deus isso não aconteceu, porque é inacreditável. Eu confesso que eu nunca imaginaria na minha vida ouvir um presidente da República propor que houvesse invasão de hospitais, colocando em risco tantas pessoas que eventualmente fossem entrar, como colocando em risco a vida de pacientes que estão em UTIs, entubados, com as condições de saúde debilitadas, portanto, não podem estar suscetíveis a outras bactérias. E é inacreditável isso, é assustador. Tem uma forma mais simples do governo federal tomar ciência do que está acontecendo nos hospitais. É só a equipe do Ministério, o ministro da Saúde, os secretários pelo país e fazer visitas oficiais e institucionais do Ministério a cada unidade de saúde que atende. Isso é bem mais simples e seria uma relação institucional de cooperação, seria bem mais republicano e digno de respeito às famílias e aos pacientes que lá estão internados. Governador, qual é o patamar da relação institucional dos governos estaduais? Acho que o senhor pode falar pelos governadores do Nordeste especialmente, mas dos governos como um todo, porque sei que os senhores mantêm contato frequentemente com o Ministério da Saúde e com o governo federal. Parece que já passamos por momentos melhores, momentos piores. Qual é o nível de colaboração no combate à pandemia neste momento, se é que ele existe? Olha, desde o início da pandemia, nós tivemos oportunidade, 2 ou 3 reuniões pela internet, é evidente, com a presença do presidente, e nessas reuniões fica sempre aquela sensação de que agora agora as coisas vão ser tomadas com seriedade, com serenidade, e fica aquela sensação de que as coisas vão andar de forma respeitosa. Mas, infelizmente, no dia seguinte, ou nos dias seguintes, aparecem novas declarações, novas ofensas e coisas inconcebíveis, inaceitáveis como essa, de propor que pessoas invadam hospitais. Quer dizer, é um desrespeito, além de desrespeito pela vida de quem se foi, é desrespeito por quem está lutando lá para sobreviver. Com certeza, os parentes dessas pessoas estão rezando todos os dias que seus parentes consigam vencer o vírus. E o presidente manda pessoas invadirem o hospital para colocar essas vidas em risco. Lá são milhares de pessoas que trabalham, técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, profissionais que estão, muitos deles se arriscando de forma exaustiva, com jornadas longas de trabalho. E realmente é inacreditável, é surpreendente e inacreditável ouvir esse tipo de declaração. E o senhor tomou alguma precaução extra, governador? Conversou com prefeitos, reforçou vigilância, avisou a polícia militar para ficar mais atenta depois dessa recomendação feita pelo presidente Bolsonaro? Não houve nenhuma medida especial, porque nós acreditamos no bom senso, na serenidade e na responsabilidade dos baianos e baianas. As pessoas têm ciência do sofrimento de quem está dentro do hospital, do trabalho exaustivo de quem está lá tentando salvar vidas humanas, e eu tenho certeza que os baianos e baianas respeitam as famílias que estão orando para que seus parentes consigam sobreviver. Então não houve nenhuma medida especial e nós esperamos e acreditamos que não vai haver adesão a esse tipo de apelo do presidente. E é importante que, se o presidente está ansioso para ter notícias de dentro dos hospitais, eu quero convidar aqui os representantes do Ministério da Saúde a fazer visita nas unidades, não só da Bahia, do Nordeste, do Brasil inteiro. Venham visitar, venham acompanhar, venham conhecer as instalações construídas. A maioria dos estados duplicou por 2, 3, 5 vezes o número de UTIs pré-existentes, UTIs exclusivas para pacientes. Aqui na Bahia,
nós estamos com 75% de todas as UTIs ocupadas, 75% tanto do ponto de as UTIs do Estado ou dos municípios, 70% dos leitos de enfermaria ocupados, e é esse esforço para garantir o equipamento de saúde e os profissionais para quem precisa. Eu quero chamar o nosso time para participar dessa entrevista também com o governador da Bahia, Rui Costa. O Kenzo Matida, lá de Brasília, tem uma pergunta, né, Kenzo? Isso, tenho sim. Governador, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui na CNN, governador. Eu estou com a carta aqui em mãos, que foi assinada por 9 governadores do Nordeste, e vocês endereçaram essa carta aí ao presidente Jair Bolsonaro em relação às atitudes, às declarações feitas pelo presidente nos últimos dias. E nessa carta aqui, governador, os governadores falam o seguinte: fazem críticas à operação da Polícia Federal, dizendo o seguinte trecho aqui, eu vou ler o seguinte trecho. Diz que, após ameaças políticas reiteradas e estranhos anúncios prévios de que haveria operações policiais, intensificaram-se as ações espetaculares, inclusive na Casa de Governadores, sem haver sequer a prévia oitiva, ou seja, a declaração, o depoimento dos investigados e a requisição de documentos. O senhor acha que houve excesso da Polícia Federal nas operações que já aconteceram, governador? Olha, é uma sequência de fatos no Brasil. Primeiro, a saída do ex-ministro, onde o ex-ministro da Justiça, o Moro, afirmou que o presidente queria ter alguém comandando a Polícia Federal que despachasse o próprio presidente, ali naquelas entrevistas que ele dá na porta do Palácio. Eu acho que eu vou ter que intervir. Gostaria de ter alguém que eu pudesse dialogar diariamente, despachar cotidianamente, todos os dias, sobre o que a Polícia Federal vai fazer ou não. Não me parece que é o papel de um presidente da República, com tanta coisa para cuidar, da saúde, da educação, da infraestrutura, da geração de emprego, de renda, ou seja, um Brasil gigantesco para cuidar com todos os seus desafios, e o presidente quer colocar como prioridade absoluta uma agenda todos os dias com o diretor-geral da Polícia Federal. É estranho isso, não conheço isso como comportamento padrão na história do Brasil ou de qualquer país do mundo, que o presidente da nação tem um despacho diário com a polícia judiciária do país. Então, é muito estranho. Em seguida, uma deputada que é da base do governo, que participa intimamente das relações do governo, começa a anunciar operações contra os governadores, toca-se a direção da Polícia Federal. Então, o que o documento diz é que nós somos a favor de toda e qualquer investigação. E o que não desejamos é o uso da máquina e do aparato institucional para perseguição política ou para espetáculo político partidário. E tirando o foco dos mais de 40 mil mortos já no Brasil pela pandemia. Já é o segundo país em número de mortos, e eu espero que não avance tão rápido para que o Brasil passe a ser o primeiro no mundo em número de mortes, fruto desse padrão de comportamento. Então, apuração sim, transparência total, mas com respeito, serenidade e as coisas sendo feitas conforme a Constituição e conforme a legislação manda. Mas, governador, o senhor não respondeu a minha pergunta. Que houve excesso nas operações que já ocorreram? Olha, como o documento diz, tem um processo a ser feito de solicitar informações, recolher documentos, pegar depoimentos. Qual o sentido de você invadir casas das pessoas, dos governadores, e até pegar tablet de crianças, quando a identificação do tablet, do conteúdo, está lá claro que é de criança, e você leva... É uma tentativa de fazer desmoralização política daqueles que se opõem ao presidente da República. Uma coisa é a investigação que nós somos a favor, conduzida de forma legal pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, utilizando o normativo legal. Outra coisa é o espetáculo para fins políticos e partidários.
Agora, governador, caso o senhor está falando aqui em prestar depoimentos, chamamento para oitivas, entrega de documentação, a partir do momento que a polícia faz isso, ela pode dar margem para, no caso, uma possível ocultação de provas, se for o caso seja comprovado algum crime, é claro. O senhor não acha que esse tipo de atitude pode macular o crime, talvez, ali? Olha, eu gosto sempre, em tudo, comparar o Brasil com os principais países do mundo. O que nós queremos é avançar em um país com cidadania, com respeito, com as instituições fortes. É assim que é feito em outros países do mundo, uma apuração sobre possíveis desvios ou fraudes na Inglaterra, na Alemanha. Como é que é feito em outros países? Segue o devido processo legal ou é feito sempre esses espetáculos? Então, eu não quero que o Brasil se compare com repúblicas de bananas, vamos chamar assim, como se diria aqueles países de legislação frágil. Eu quero sim que o país se compare com os principais países do mundo, cuja democracia e as instituições são mais fortes. Eu insisto, infelizmente, nós temos por períodos seguidos membros de instituições têm usado suas funções, os seus cargos para instrumentalizar instituições do ponto de vista político e eleitoral. Governador, queria colocar na nossa conversa também a Basília Rodrigues, que tem perguntas para o senhor. Basília. Explicar como é que está a situação da Bahia, porque a exemplo de outros estados, né, como Rio de Janeiro e Pará, também aí tem uma investigação quanto a desvios na compra de respiradores que não chegaram quebrados. Esse dinheiro que foi empregado pelo poder público aí na Bahia, pelo governo do senhor, já foi devolvido pelos empresários? Como que o senhor classifica essa investigação aí hoje? Houve improbidade administrativa por parte de algum funcionário de governo na compra desses equipamentos? E a falta desses equipamentos está levando mais baianos à morte? Olha, primeiro acho importante para aqueles que acompanham a CNN ver qual é o cenário mundial. Houve uma exposição grande, não só no Brasil, no mundo inteiro, do setor público e do setor privado também, numa crise absoluta de equipamentos, de insumos para a pandemia. Mesmo quem quis fazer doação do setor privado, cito aqui a Federação das Indústrias, empresários que fizeram doação de insumos e equipamentos, tiveram que pagar antecipado. Em contato com outros países, com a França, Espanha, Itália, Alemanha, o padrão virou pagamento antecipado se você quiser ter acesso a esses insumos e equipamentos. É evidente que isso aumenta uma exposição gigantesca de prefeitos, governadores no Brasil e no mundo inteiro. E mesmo de setores privados, que têm que pagar antes para esperar o equipamento chegar. Algumas compras foram frustradas e o recurso devolvido integralmente. Tem um episódio aqui, uma compra do consórcio do Nordeste, e que nós tomamos providência no sentido de demandar à Secretaria de Segurança Pública que fizesse a operação. Então, nós determinamos o início de uma operação policial de investigação. A operação foi feita, foram presos três pessoas, estavam presas há uma semana, prestando já depoimento na polícia sobre a não devolução dos recursos, uma vez frustrada a compra. Infelizmente e surpreendentemente, eu não sou jurista para julgar, o Ministério Público Estadual, em consulta com o Procurador Federal aqui da Bahia, concluiu que devia desistir da ação. Exatamente isso, desistir. E com a desistência do Ministério Público, a juíza determinou, também surpreendentemente, a soltura dos três que estavam presos e já tinham confessado e já estavam predispostos pelas declarações que eles deram a devolver imediatamente o recurso. Eles foram colocados em liberdade e nós estamos há 5 dias com a operação paralisada por determinação da Justiça e por pedido do Ministério Público, o que é surpreendente. É isso que nos deixa estarrecido. Quando a investigação está em curso, pessoas presas, vai um promotor do Ministério Público e pede para desistir da ação e para paralisar a ação, eventualmente para solicitar remessa para o STJ, quando o STJ não se manifestou
e nem houve uma manifestação do Procurador-Geral da República. Então, é isso que não dá para entender dentro do marco legal hoje e do comportamento de autoridades no Brasil. Eu não quero fazer análise jurídica, porque jurista eu não sou, mas como cidadão eu fico surpreso de quem deveria estar buscando acelerar e chegar a elucidar os fatos, desista da ação e a juíza paralise a ação. Então, não houve aqui entrega de equipamento que não funciona, o episódio que ocorreu foi este. E nós, a iniciativa de colocar a polícia para investigar e para prender, fomos nós que fizemos. Abrimos também à Procuradoria do Estado um processo cível, atribuindo responsabilidade às pessoas, esse está em curso. Abrimos procedimento interno para avaliar os protocolos, se foram seguidos internamente. Então, todas as providências que o governador poderia adotar, todas nós adotamos, seja do ponto de vista civil, de responsabilização, seja do ponto de vista criminal, com a abertura de um processo policial. O senhor aponta, então, para uma tentativa de politização desse caso, porque se essa investigação subir para a Procuradoria-Geral da República, para o Superior Tribunal de Justiça, é porque o alvo é o senhor, como governador, né? A exemplo do Barbalho no Pará e o Witzel no Rio de Janeiro. O senhor tem responsabilidade nisso que está sendo investigado por improbidade administrativa nesse contrato? Olha, deixa eu dizer, eu determinei ao Procurador-Geral do Estado e ao Secretário de Segurança, eu disse, quero apuração absoluta e total do caso Doa Quem Doer, alcance quem alcançar. E encontre todos os responsáveis e que eles respondam na lei. Eu tenho absoluta tranquilidade, até porque eu determinei a operação. E eu digo o seguinte, na minha vida pública, eu tenho 39 anos entre a vida pública, vamos dizer assim, de representação sindical, depois vereador, deputado, secretário, hoje governador. Eu digo sempre o seguinte, eu tenho 2 objetivos na vida somente, 2. Número 1, honrar a memória de meu pai e de minha mãe. Objetivo número 2, deixar de herança para meus filhos, não patrimônio, porque eu não os tenho. O único bem que eu tenho depois de 39 anos de trabalho é um apartamento que eu ainda pago, um só. E, portanto, o que eu quero deixar de herança para meus filhos é uma memória da correção e da atitude dos seus pais, que eles tenham orgulho do pai que tem. Então, quem apurar, para mim, não tem problema. Eu, inclusive, mandei uma carta para o Procurador-Geral da República pedindo que retome, seja o MPF, seja a Justiça daqui, retome imediatamente a apuração. Então, quem não tem nada a temer, não tem medo de apuração. E eu quero que apure e consiga devolver os recursos do Estado o mais rápido possível. Doa a quem doer, alcance quem alcançar. Espero que não tenha nenhum servidor público envolvido com isso, mas se tiver, paciência, cada um assuma as suas responsabilidades e seus erros. Governador, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, queria que o senhor desse um panorama da doença na Bahia. Como é que as coisas estão por aí? Quais são os locais do estado que mais preocupam? Como é que andam as coisas na capital, Salvador? Qual é o horizonte para a Bahia no curto prazo? Olha, a Bahia, nós temos aqui, a média do estado tem ficado em torno de 4,5% a taxa diária de crescimento da doença, do número de infectados. E também do número de mortos, nós temos ficado com a taxa aí em torno de 3%. Esses últimos dias até caiu um pouco para 2,5%. O número de crescimento de leitos hospitalares caiu para em torno de 2%. Então, nós estamos, eu diria, estabilizados, embora num patamar muito alto. O número de mortes está mais ou menos em torno de 30 por dia, ao longo aí dos últimos 15 dias. Nem cai esse número, nem cresce muito, ele oscila em torno de 30 óbitos por dia. Então, dá para perceber que há uma estabilização da doença e nós precisamos reduzir agora, já que ela diminuiu o ritmo de crescimento. A região, nesse momento, que está pior, é a região do extremo sul da Bahia. Aquela região lá que faz vizinhança com o Espírito Santo, com Minas Gerais. Teixeira de Freitas é o pior município hoje do estado, com a taxa de 18% de crescimento por dia.
Porto Seguro, Eunápolis, toda aquela região é hoje a região que está pior, acima de 10% de crescimento, quando a média do estado é de 4,5%. Governador Rui Costa, da Bahia, muito obrigado pela entrevista aqui à CNN e nós voltamos a conversar em breve, hein? Um bom sábado para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Agora são 11 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos a Londres mais uma vez, estamos acompanhando